Senhor a todos que estão junto conosco em nossas pré-aulas aqui dos estúdios da ADC TV Criciúma para o Mundo. E nesta feita nós estaremos aprendendo a nossa lição número 12, o banquete de Esther, denúncia e livramento. O nosso texto áureo se encontra no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 1, que diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. Nossa verdade prática. Devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Ainda que nós vivemos um tempo de egocentrismo, vivemos um tempo do relativismo, onde muitas filosofias até anticristãs são implantadas no meio da sociedade, nós, a Igreja de Jesus, sempre continuará crendo num Deus do céu. E sim, não importando quem, nós sempre reconheceremos como igreja as autoridades humanas, porque sabemos que elas são colocadas, elas são tiradas dentro do querer de Deus. Então, nós reconhecemos eles, mas atribuindo sempre o poder que eles têm, nunca além disso, porque lá no céu nós temos um Deus que governa todas as coisas. Dentro da nossa introdução, na lição anterior, nós vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário de Susã. Mardoqueu foi honrado e Ramã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher, a esposa de Ramã, e os seus amigos já prenunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. Então, adentrando no nosso primeiro tópico, o banquete e a denúncia. Nós temos uma síntese. O banquete e a denúncia de Esther demarcaram a tragédia de Amã. Então, o nosso primeiro tópico fala sobre a instabilidade de Amã. O dia de Amã tinha sido terrível, porque ele fez uma grande forca e ia pedir a morte de Mardoqueu. Só que em vez disso, Mardoqueu foi honrado pelo rei. Uma honra que veio 5 anos depois. Amã, como egocêntrico, ele tinha sede de ser rei. E quando o rei o pergunta o que fazer ao homem que deve ser honrado pelo rei, logo ele imaginou usar a coroa do rei. Logo ele imaginou vestir a veste do rei. Logo ele imaginou andar no cavalo do rei. E logo ele imaginou um dos principais ministros saírem carregando ele. E ele imaginava: quem pode ser mais honrado do que eu próprio? Ele nunca imaginava que era Mardoqueu, o homem que ele assim queria a morte. Então ele passou um dia de vergonha, um dia de derrota. E em casa, quando ele ouvia a sentença da própria esposa, dos seus próprios amigos, uma sentença que era desfavorável para ele. Enquanto eles estão dentro desta conversa, chega os servos do rei e o levam para o banquete
da rainha Esther, o segundo banquete que ela estava promovendo, unicamente para Amã e o próprio rei. Este banquete, ele era um banquete que Amã estava em uma situação desconfortável. E dentro desse desconforto, é chamado esse banquete o banquete do vinho. A rainha Esther, ela prepara esse banquete chamado o banquete do vinho. O uso do vinho era muito comum nas festas e nos banquetes. Podemos pensar no casamento em Caná da Galileia. Vemos que o primeiro milagre de Jesus, que aconteceu nesta festa de casamento, está sintonizado com o vinho. Na festa, o principal era o vinho. O mestre Sala, ele ainda provou o vinho que Jesus multiplicou, que estava do meio para o final da festa, e ele falou: todos servem o bom vinho quando já estão começando a ficar meio tonto, então agora oferece o vinho pior, mas este até agora deram o bom vinho. Então vemos que na cultura oriental era muito importante o vinho em seus banquetes. E o banquete chamado banquete de vinho, ele é unicamente levado em conta esta situação. Por quê? Porque eles se alimentavam e depois ficavam saboreando o vinho. Lembrando que este vinho que é tomado juntamente com a rainha Esther é o vinho real. Não era qualquer vinho, era o vinho que era servido para o rei. Lembram-se que na festa que o rei Assuero, lá na época que ele ainda era casado com a rainha Vaste, ele deu para o povo o seu vinho, o vinho real. A sua lição também vai trazer algumas informações dos males da embriaguez. A lição vai também nos trazer, Efésios 5, versículo 18, que nós não devemos nos embriagar com vinho, ou seja, não estar preocupado com o vinho terreno, mas enchermos do Espírito Santo de Deus. Então, a lição conclui esse subtópico do banquete do vinho, dizendo que nós devemos abster-nos totalmente de tudo o que não convém aos santos e tem as suas bases bíblicas. No terceiro subtópico do primeiro tópico, o rei está preocupado: qual é a tua petição, rainha Esther? Porque metade do reino será te dado. O rei Assuero, ele entende que algo estava inquietando, incomodando a rainha Esther. E ele gostaria de atendê-la. Ele sabe que a rainha Esther, ela não entraria na sala do trono com perigo de ela ser morta se algo não estivesse a incomodando. O rei entendia que ela não faria 2 banquetes por nada. Ele sabia que havia uma petição a ser feita pela rainha Esther. E ela estava sendo afligida. E o rei queria entender o que estava acontecendo. Mas lembram-se, antes da rainha Esther chegar na sala do trono, antes dela preparar os banquetes, ela realizou com os povos judeus de Suzã e as suas próprias serviçais um jejum de 3 dias. Eu, como professor da pré-aula, eu não posso deixar de mencionar a importância do jejum
em Deus dar a direção, o Espírito Santo dar a direção como ela deveria proceder. Numa lógica humana, nós imaginávamos, ela vai chegar na sala do trono e vai expor o seu pedido. Mas não é isso que o Espírito Santo a induziu a fazer. Ela esperou o momento certo, ela esperou a hora certa, ela soube como fazer. E no momento certo, no segundo banquete, a rainha Esther revela ao rei. E ela se revela como uma mulher forte, ela se revela como uma mulher decidida, ela denuncia Amã e todo o seu projeto em destruir, aniquilar o povo judeu. Esther se mostrou mulher virtuosa. Esther se mostrou uma mulher com sabedoria e sem perder a compostura no qual ela foi chamada. O nosso segundo tópico, a fúria do rei contra a injustiça. Então, a nossa síntese, com a revelação do plano, o rei ficou furioso contra a injustiça. A revelação do plano. Nesse subtópico, Esther, então, propriamente dito, ela revela, ela detalha ao rei o que estava acontecendo. Ela fala sobre a preservação da vida dela. Ela fala para o rei que a vida dela está em perigo. Amã não entende nada. O rei também não entende nada. E ela fala: nosso povo, o povo judeu, nós fomos vendidos, eu e meu povo, para nós sermos destruídos, para nós sermos assassinados, nós sermos lançados, perdermos tudo e ainda ficarem com os despojos. O rei, sem entender quem fez este absurdo, quem fez este plano, que visava o extermínio da raça da própria rainha. E a rainha Esther, ela fala: o mal Amã, seu primeiro ministro. E é por isso que nós entramos no segundo subtópico dizendo: quem fez isso? Assuero fica surpreso com esta notícia trazida à rainha. Então nós entendemos que Amã conspirou contra o povo judeu de uma forma que nem o rei Assuero saberia quem e quais circunstâncias, quando ele tira o anel sinete para selar o edito real, um edito que nem o próprio rei poderia revogar segundo a lei dos medo-persas. Então, surpreso, indignado, o rei assim fica. De qualquer forma, nós começamos a entender. Assuero amava Esther. Assuero não conseguia agora entender como Amã realizou tal fato. Nas famílias ou em qualquer grupo social, segundo a lição, nós muitas vezes temos que entender, como no caso de Amã, nós temos que saber aonde nós devemos estar, aonde é o nosso limite. Nós não podemos extravasar limites, nós não podemos abusar dos direitos, nós não podemos medir forças. E em ambientes de poder é muito comum
traições desse tipo e pode levar muitos à ruína. Então, o rei toma uma terrível reação. Provavelmente a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça que aconteceria em todo o reino dos Medo-Persas. E Esther capítulo 7, versículo 6, quando ela denuncia, segundo a Bíblia, ela usa essa frase: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Foi dentro destas palavras que ela se posiciona perante o rei Assuero. Deus nos capacita no momento certo, na hora certa, e a voz em favor dos que não podem se defender. Lembram-se do versículo: Deus, ele sempre olha para os pequenos. Então, meus amados, nós devemos, as nossas ações, termos muito cuidado, passo a passo na nossa vida. Esther não agiu de forma temerária ou precipitada. Tudo foi muito calculado. Deus deu a estratégia para ela. Ela não instigou um motim ou qualquer ato violento, ou confiou na sua força. Assuero ficou tão furioso que ele saiu daquele local e ele foi para o jardim do palácio. A rainha Esther estava no seu divã. E Amã, divã, a pessoa fica como deitada, de bruços, com o corpo deitado. E Amã agora apavorado, sabendo que o mal já estava decretado contra ele, ele se deita pedindo a clemência para a rainha Esther, rogando por misericórdia. Quando o rei volta do jardim, vê a rainha e vê Amã naquela situação, o rei a interpreta pior ainda. Quer dizer, agora tu vai também querer a rainha diante do próprio rei? E dentro dessa situação, nós adentramos no terceiro tópico, o grande livramento. A história da forca chegou ao palácio, mas quero falar sobre a síntese. Deus providenciou um grande livramento na história do seu povo. Então, a reação física, verbal de Assuero, os servos entenderam que a morte de Amã estava decretada. Depois que o rei redobrou o seu furor e viu ele deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã e falam para o rei sobre a forca que ele preparou para Mardoqueu. Arboná, um dos eunucos, fala assim: Amã fez uma forca de uma altura de 22 metros para Mardoqueu. Não se sabe por que ele fez uma forca tão alta, mas possivelmente ele queria se promover e todos saber que ele era grande no reino. Então ele preparava um espetáculo. Só que ele mexeu contra o próprio Deus. Então os ventos mudaram. Bastou uma oportunidade para que os oficiais do rei informassem a Assuero a forca preparada por Amã.
nós começamos a entender que ambientes de poder, nem sempre o que você vê de amizades é um ambiente verdadeiro de amizade. Às vezes, é mais conveniência do que uma verdadeira amizade, porque todos aqueles que se prostravam para Amã, muitas vezes nem gostavam dele. E na primeira oportunidade, eles falaram: há uma forca. Foram os oficiais que sugeriram para o rei Assuero que havia uma forca para Mardoqueu. E o rei automaticamente ele fala: levem ele e enforquem Amã na forca no lugar de Mardoqueu. Foi sutil. Aquele que falava para o bem do rei, a insinuação foi explícita e o rei acatou, e Amã, ele é enforcado por essa conspiração contra o povo judeu. Nós aprendemos nesta lição que nada fica impune, tudo está nas mãos de Deus, e Deus é o verdadeiro juiz. E no momento de desespero, na busca por Ele, Ele dá a resposta e os ventos da contrariedade mudam pelos ventos da misericórdia e da ação divina. A nossa conclusão: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. É o espírito rebelde e contumaz do homem que o leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou, de forma implacável e cruel, a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde nosso coração de toda a maldade. Quero agradecer você que esteve junto conosco em mais uma pré-aula. A nossa diretoria do campo de Criciúma agradece. Desde o nosso pastor presidente, a cada um da diretoria, muito obrigado. Deus abençoe. Até a próxima, na presença de Deus.